e esse vídeo será baseado nos conhecimentos da psiquiatra Dra. Anna Lembke. Então, bora começar. Nas palavras dela, uma das maiores descobertas da neurociência nos últimos 100 anos é o fato de que o prazer e a dor compartilham o mesmo espaço, ou seja, a mesma parte do cérebro que processa o prazer também processa a dor, e eles funcionam como lados opostos da balança. Portanto, quando nós fazemos algo que é prazeroso e que reforça uma recompensa, a balança passa a pender para o lado do prazer. Mas quando nós passamos por algo doloroso, como cortar o dedo, ela passa a pender para o lado da dor. Mas uma das regras gerais que regem esse equilíbrio é a sua tendência a se manter nivelado, pois o cérebro não quer ficar inclinado para um lado por longos períodos, seja para a dor ou para o prazer. Portanto, ele vai trabalhar super duro para restabelecer o equilíbrio dessa balança, processo esse que também é chamado pelos neurocientistas de homeostase. A tendência de entrar em homeostase é um processo imperativo que não só acontece no nosso corpo, como também em todo o universo, e qualquer desvio da neutralidade se torna uma forma de estresse, tanto que os biologistas definem o estresse como um desvio, seja ele em qualquer direção. Essa é inclusive a chave para entendermos o problema da vida moderna, que é o fato de que hoje nós temos acesso a muitas substâncias e comportamentos prazerosos, e isso por si só está nos estressando. Pode parecer que não, mas esse estilo de vida literalmente nos estressa. Então, quando nós fazemos algo que é obviamente prazeroso, pelo menos para a maioria das pessoas, como tomar cerveja, jogar videogame ou comer chocolate, nós fazemos uma leve inclinação para o lado da balança relacionada ao prazer e temos uma liberação de dopamina no nosso sistema de recompensa cerebral, que é uma parte do cérebro evolutivamente conservada filogeneticamente, mas muito antiga, pois não tem mudado em nada nos últimos milênios e é idêntica ao de outras espécies, como por exemplo a do lagarto. Inclusive é por isso que essa parte também é chamada de cérebro reptiliano. A nossa evolução fez evoluir várias partes do cérebro, mas essa em particular continua exatamente a mesma coisa que sempre foi, mantendo inclusive o mesmo papel, que é evitar a dor e buscar o prazer. A intenção do cérebro ao restabelecer o equilíbrio após um desvio para o lado do prazer não é somente nivelá-lo de volta, mas também pendê-lo na mesma quantidade, só que de forma oposta ao lado da dor, e isso é chamado de processo oponente. E é justamente nesse momento que você sente aquela vontade de jogar só mais uma partida de videogame, de beber só mais uma garrafa de cerveja ou de comer só mais um pedaço de chocolate. Mas apesar de esse ser um poderoso impulso fisiológico na busca por mais, se você esperar por tempo suficiente, aquela vontade enlouquecedora começará a passar e a homeostase será restaurada. Ter a homeostase restaurada é algo que todos nós devemos buscar, porque ela é fundamental para a resiliência desse sistema, pois quando o sistema está em sua linha de base, ou seja, em homeostase, ele fica sensível aos estímulos, tanto os de prazer para buscá-los, quanto os de dor para evitá-los. Mas vamos analisar o que acontece se ao invés de esperarmos o impulso passar, nós nos deixarmos levar por mais uma garrafa de cerveja, por mais um pedaço de chocolate ou por mais uma hora de videogame. Nesse caso, devemos levar em consideração um outro regulador importante desse equilíbrio, que é o fato de que com a exposição repetida ao mesmo estímulo ou a algum outro semelhante, aquela resposta inicial fica mais fraca e mais curta em duração, e a resposta seguinte fica mais forte e mais longa. Então o fato de você ter aumentado o prazer com mais uma hora de videogame faz com que o lado da dor tenha que ganhar mais peso ainda para compensar esse desnivelamento. E o que está acontecendo no cérebro nesse momento é que estamos regulando nossa própria transmissão de dopamina. Estamos pegando nossos receptores de dopamina que estão do lado de fora dos neurônios e os reabsorvendo para dentro deles. Isso é uma forma que o cérebro tem de acomodar essa dopamina liberada de forma extrapolada. Mas de novo, o que acaba acontecendo é que agora esse processo oponente se torna mais forte e mais longo, fazendo com que nós passemos de curto e fraco para forte e longo no lado da dor da balança. Então esse é o paradoxo ou o ciclo vicioso em que entramos, especialmente quando estamos vivendo em um mundo no qual temos acesso de forma quase universal e onipresente a drogas e comportamentos altamente estimulantes que não liberam só uma pitada de dopamina, mas sim uma avalanche. E o problema é que todos nós estamos cercados por eles o tempo todo.
E o que isso significa com o passar do tempo é que nós estaremos bombardeando o nosso sistema de recompensa com muito mais dopamina do que nosso cérebro primitivo consegue lidar. E o resultado disso é que nós acabamos com um peso muito maior no lado da dor da balança para tentar compensar esse desequilíbrio. Peso esse que não vai embora tão cedo, fazendo com que nós passemos da homeostase para a alostase. A alostase é quando o nosso corpo tem que trabalhar extremamente duro para restabelecer a homeostase. E quando ele não consegue fazer isso através de seus mecanismos normais, isso muda o nosso ponto de ajuste. Portanto, agora nós temos aquele peso imenso no lado da dor que não vai embora. E mesmo que nós esperemos por um tempo, ele permanece lá, fazendo com que agora seja muito fácil a balança pender para o lado da dor e extremamente difícil pender para o lado do prazer. E quando chega nesse estágio, se pararmos de usar estímulos pesados para tentar compensar, nós entramos num estado de abstinência com sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão e um forte desejo pela droga. Então é esse que de fato é o problema. Se você pegar os dados de depressão, ansiedade e suicídio por todo o mundo hoje, vai ver que eles estão aumentando disparadamente. E o mais impressionante é o seguinte: os países mais ricos do mundo são os países com maiores índices de suicídio, ansiedade, depressão e dores físicas. E esses dados são coletados através de vários tipos de medidas de pesquisas e estudos diferentes. Portanto, claramente nós temos algo muito estranho acontecendo na nossa sociedade. Porque o que os dados mostram é que quanto mais nós temos acesso a todas aquelas coisas que supostamente nos trariam uma vida melhor, como comida à vontade, com diversos sabores e formatos, uma quantidade infinita de entretenimento e um arsenal gigante de remédios para nos proteger de qualquer dor ou doença, mais nos sentimos infelizes. E a pergunta é, por quê? E uma boa parte da resposta para isso está contida naquele balanço entre a dor e o prazer que foi explicado lá atrás. Pois o nosso cérebro primitivo não foi projetado para lidar com um mundo fácil e altamente conveniente. Portanto, o nosso sofrimento é o resultado de todo o livre acesso que temos a essas coisas prazerosas. Mas aí vem a pergunta mais importante de todas: o que podemos fazer para nos proteger desse problema? Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é cortar todas as coisas altamente estimulantes que nos trazem prazer excessivo, como celular, redes sociais, fast food e drogas, até que o seu sistema de recompensa esteja novamente equilibrado. Em outras palavras, é basicamente um jejum de dopamina que se consiste em se abster dessas coisas. O que pode parecer contraintuitivo, pois você pode pensar que vai se sentir ainda mais mal se tirar essas coisas da sua vida. O que é verdade, você vai se sentir mal antes de se sentir bem, pois assim que tirar todo o peso do lado do prazer, o lado da dor ficará muito mais pesado. Mas se conseguir esperar pelo tempo necessário, o que geralmente significa no mínimo um mês, você voltará a sentir prazer nas coisas simples novamente. Entenda uma coisa, você não usa essas coisas em excesso para aliviar o fato de que é uma pessoa ansiosa ou depressiva. É na realidade por causa do uso excessivo dessas coisas que você está depressivo e ansioso.